À medida que a economia da Argentina se deteriora, os turistas de países vizinhos conseguem fazer a festa por lá. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Falar da crise econômica na Argentina é praticamente chover no molhado, né? Porém, dado o atual cenário político-econômico que nós brasileiros estamos enfrentando também, tratar desta questão acaba sendo sempre algo bastante relevante por aqui. E ao contrário do que o presidente Lula afirmou recentemente, o país comandado por Alberto Fernandes nem de longe possui uma situação privilegiada do ponto de vista econômico. Se no fim do ano passado a taxa de inflação oficial do país se aproximou dos 3 dígitos, esse patamar foi ultrapassado com louvor este ano. No mês de julho, a inflação acumulada de 12 meses chegou a 115%. É importante lembrar, porém, que esses são os números oficiais, apresentados pelos órgãos estatais. Então, olha, certamente são dados maquiados e a realidade é ainda pior. Também vale lembrar que para fins retóricos estamos usando a definição estatal de inflação, ou seja, aumento generalizado de preços. Mas você sabe que inflação não é isso aí. Inflação é o aumento da oferta monetária. Você se lembra quando, no contexto das eleições no ano passado, o Bolsonaro profetizou que a inflação mensal argentina seria superior ao índice anual brasileiro? Pois é, esse dia chegou. Atualmente, a taxa mensal de inflação na Argentina oscila entre 6% e 8%, praticamente o dobro do valor acumulado nos últimos 12 meses aqui no Brasil. Na prática, esses números implicam dizer que o argentino perde metade de seu poder de compra a cada ciclo de 12 meses. Novamente, segundo os números oficiais, possivelmente melhorados, como já citei. E o pior de tudo é que a expectativa do governo é de que esse cenário se mantenha pelos próximos 2 anos, com uma inflação acumulada de 3 dígitos em 2023 e em 2024. Bom, parece que eles estão sendo até otimistas, não é mesmo? Mas para piorar ainda mais a situação argentina, a moeda do país, o peso, perdeu 25% de seu valor frente ao dólar. Isso apenas este ano. Nos últimos 12 meses, a queda foi de mais de 50%. Naturalmente, esse é o valor do câmbio oficial, divulgado pelo governo, e que obviamente não reflete a realidade do país. No câmbio paralelo, que flutua de acordo com o mercado, a coisa é bem pior. Esse cenário, bastante desfavorável para os argentinos, tem criado, por outro lado, opções muito interessantes para os cidadãos de países vizinhos. Como as nações fronteiriças não passam por uma crise econômica tão profunda como a da Argentina, o poder aquisitivo de seus moradores tem subido bastante se comparado aos de nossos irmãos. Assim, é cada vez mais comum vermos tanto brasileiros quanto uruguaios e até mesmo paraguaios cruzando a fronteira para praticar o chamado turismo de supermercado. Trata-se de uma prática em que os indivíduos que moram nas cidades próximas da fronteira com a Argentina se deslocam poucos quilômetros para fazer compras com descontos consideráveis. Por exemplo, no Uruguai, 1 litro de gasolina custa cerca de R$ 8,70, fazendo a conversão, sendo que na Argentina é possível encontrar o combustível por R$ 2,50 o litro. Então, obviamente, muitos uruguaios cruzam a fronteira com seus carros para encher o tanque em solo argentino, pagando muito mais barato pelo mesmo produto. Isso se aplica também a itens básicos de supermercado, alimentos, bebidas, enfim, tudo o que possa ser facilmente transportado de carro para sua própria cidade. É comum vermos também os brasileiros fazendo a mesma coisa, principalmente para comprar vinhos e combustíveis na Argentina, e também para desfrutar dos excelentes restaurantes do país. Com poucos reais no bolso, nossos cidadãos que cruzam a fronteira podem conseguir pechinchas muito interessantes em território argentino. É o chamado ágio. O comerciante argentino prefere receber pelo menos em uma moeda mais forte do que cobrar o valor cheio em pesos argentinos, sabendo que essa moeda vai virar pó em pouco tempo. Inclusive, tem se tornado cada vez mais comum encontrar estabelecimentos argentinos que já aceitam Pix. Sim, esse meio de pagamento é voltado exclusivamente para o público brasileiro. Acontece que o número de brasileiros cruzando a fronteira para comprar itens básicos é tão grande que esse tipo de pagamento se tornou bastante demandado. Como os lojistas argentinos não querem perder clientes,
eles já trataram logo de pendurar a famosa plaquinha "Aceitamos Pix" em seus estabelecimentos. Agora, diversas empresas argentinas do setor financeiro já oferecem serviços de intermediação desses pagamentos. Embora essa situação seja boa para os compradores de países vizinhos, como os brasileiros, e também para os comerciantes argentinos, isso tem sido um problema para as empresas sediadas do outro lado da fronteira. Por exemplo, no Uruguai, a coisa tem se tornado potencialmente prejudicial. Conforme mais uruguaios atravessam a fronteira para comprar coisas do dia a dia, mais o movimento dos mercados uruguaios das cidades fronteiriças cai. Inúmeras empresas sediadas próximo à fronteira estão falindo e o desemprego na região tem crescido bastante. Contudo, como sempre acontece nesses casos, a culpa é do governo argentino. É claro que Alberto Fernandes e sua gente nunca vão assumir sua culpa no cartório. Eles sempre vão colocar a responsabilidade do caos econômico no país em outros entes por aí. Aliás, já falamos sobre isso no vídeo, As Causas da Inflação na Argentina, segundo o governo argentino. O link está aqui na descrição para você conferir. A verdade, porém, é que o governo dos nossos hermanos tem total responsabilidade sobre todos os aspectos dessa história. Em primeiro lugar, é importante frisar que muitos preços praticados na Argentina se tornam mais atraentes por subsídios dados pelo governo argentino. É o caso dos citados combustíveis. O governo do país subsidia os preços da gasolina por razões eleitoreiras. Isso implica dizer que, na prática, o povo argentino está pagando para que brasileiros, uruguaios e paraguaios comprem gasolina mais baratas nos postos do país. Além disso, o governo argentino é o grande responsável por desvalorizar de forma grosseira sua própria moeda. A máquina de imprimir dinheiro por lá não para de trabalhar. Apenas nos últimos 3 anos, o governo de Fernandes fez a base monetária do país aumentar quase 5 vezes. Esses números representam uma destruição brutal no patrimônio do povo argentino, algo que, na prática, vai criar toda sorte de distorções na economia. Conforme esse dinheiro artificial circula na economia, os preços tendem a subir. O governo tenta impedir esse movimento natural, restringindo o aumento de preços, o que, como sabemos, causa escassez de produtos por impor prejuízos aos produtores. Estes, por sua vez, não têm confiança para fazer novos investimentos, porque não é possível prever quanto dinheiro o governo vai imprimir no futuro. Assim, eles precisam precificar os seus produtos, antevendo uma inflação que ainda vai acontecer, perpetuando esse ciclo, criando uma espiral viciosa que faz a economia como um todo ser prejudicada. Para resolver esse problema, Alberto Fernandes precisaria cortar o mal pela raiz, é claro. Ou seja, é preciso parar de imprimir dinheiro para que a economia se estabilize. Mas nenhum governo gosta de fazer isso. Afinal de contas, a farra da impressora começou quando os gastos estatais se tornaram grandes demais para serem custeados pelos impostos e pela dívida pública. Parar de imprimir dinheiro significa cortar na própria carne, demitir funcionários, privatizar estatais, acabar com ministérios e extinguir programas sociais. Infelizmente, como todo socialista gastador, Fernandes não quer recorrer a esses expedientes. Para ele, é mais conveniente empurrar os problemas com a barriga. Assim, a situação da Argentina só piora conforme os meses vão passando. E como a tragédia socialista sempre se espalha como uma praga, o desarranjo econômico argentino já ultrapassa as fronteiras do país, prejudicando comerciantes estabelecidos nos países vizinhos. Fica, portanto, a pergunta: quanto tempo vai passar até que a terra arrasada da economia dos hermanos seja recuperada? E será que ela ainda tem recuperação? Bom, a verdade, porém, é que os argentinos estão cansados de esperar uma solução vinda do Estado. Cada vez menos gente acredita nessa moeda de mentirinha lastreada em honestidade de político. E eles estão certos em fazer isso. Vamos para um exemplo hipotético. O argentino que guardou 1.000 pesos em um cofre em janeiro de 2022 verá esse dinheiro ter seu valor reduzido a 115 pesos no começo de 2025. Isso, é claro, de acordo com os números maquiados pelo governo do país. É por isso que a cada dia, mais argentinos recorrem a meios descentralizados de pagamento e reserva de valor, como o Bitcoin. Para se ter um parâmetro, apenas este ano, o Bitcoin valorizou 88% em relação ao peso argentino.
Como comparação, o ganho dessa moeda digital frente ao nosso real foi de apenas 18%. Esse é um movimento natural e mais do que necessário. Se os argentinos não fizerem isso, todas as suas economias vão virar pó em pouco tempo. Além disso, o uso corrente do Bitcoin será benefício para todas as economias locais. Quando tanto os mercados da Argentina, do Brasil e do Uruguai e os consumidores começarem a usar o famoso ouro digital como moeda corrente, todos os problemas citados aqui serão coisa do passado. A concorrência real vai ultrapassar as fronteiras arbitrárias estabelecidas pelos políticos. E mais do que isso, as políticas desastradas de governos socialistas como o da Argentina não vão mais prejudicar o povo desses países. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por historiador libertário e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!